Localizada no sítio histórico da Prainha, a Casa da Memória foi construída no final do século XIX, datada em 1893. A edificação está situada em frente à Praça Tamandaré e é uma das últimas estruturas do século XIX, onde já teve outras finalidades, como nos conta com detalhe o bibliotecário João Coutinho. A Casa da Memória ela foi construída em 1893, uma construção do século XIX, e já foi residência de um prefeito de Vila Velha, o Domício Mendes, que foi prefeito na cidade em 1948 a 1950. Também foi uma alfaiataria do Alvino Simões, que fazia uniformes escolares para as escolas da cidade e Marinha e Exército. A última moradora da casa é Dona Matilde. Por ser uma casa germinada, ao lado morava a irmã dela. E de onde surgiu essa ideia de transformar uma moradia em um museu? Essa ideia nasce com a criação da Associação de Moradores do Centro de Vila Velha, em 1986. Então cria-se ali uma ideia de um local para estudos, preservação da história, onde tudo começou. Ganhou força por volta de 1989, quando a casa é desapropriada e reformada pelo governo do estado. Em 1992, é inaugurado o Museu Etnográfico. Em 1997, nasce então a Casa da Memória. E qual é a importância da Casa de Memória hoje? Olha, a Casa da Memória hoje, ela preserva e dissemina a informação de como tudo começou. O Espírito Santo, a capitania, Vasco Fernandes Coutinho Filho, Luísa Grinalda, outras personalidades, assim como o Caboclo Bernardo, como Maria Ortiz, Padre José de Anchieta, Frei Pedro Palácios. São essas grandes celebridades históricas aqui do nosso estado que compõem toda a história da casa. Ter um sítio histórico no município é muito bom. Agora imagina morar dentro dele. Essa é a realidade da moradora Cissa Ricardo, que vai nos contar um pouco mais como é vivenciar essa realidade morando no Parque da Prainha. Viver aqui é gratificante porque a gente respira arte por toda parte, arte e cultura. Porque aqui nós temos o Museu Mero Macena, temos o Largo do Frei Pedro Palácios, temos a Igreja do Rosário, que é uma das mais antigas do Brasil, o próprio Convento da Penha, que é a nossa maior referência cultural e turística, e a Casa da Memória, que abriga, além do seu acervo permanente, uma galeria de arte, que tem um rodízio, né, uma interferência artística, que muda constantemente. Temos o acervo iconográfico e também o bondinho. Qual a importância do museu para a comunidade? A importância é a manutenção, a preservação e a divulgação da nossa história, porque aqui no Parque da Prainha foi onde tudo começou. Nós temos, por exemplo, na Casa da Memória, um acervo iconográfico que as pessoas se identificam, as pessoas se emocionam, né? Temos também o bondinho, que foi o primeiro transporte coletivo da nossa cidade, onde as pessoas se adentram no bonde, relembram os romances, relembram os comércios, né? Como, por exemplo, a origem da expressão e da marca Garoto, que eram os garotos que vendiam bala nos bondes. E para nos contar um pouco mais sobre a Casa da Memória, vamos ouvir agora o historiador Giovanni Rossoni. Historicamente, a Casa da Memória cumpre um papel muito importante, que é manter viva a tradição e a identidade cultural do povo de Vila Velha. Não só de Vila Velha, mas também do Espírito Santo e do Brasil, né? Qual é o legado que a Casa da Memória vai deixar para as próximas gerações? Eu avalio da seguinte forma. A tecnologia ela tem avançado muito, encurtado tempo, espaço, e isso tem criado na sociedade, principalmente nos adolescentes,
uma sensação de angústia, até porque eles não conseguem digerir e processar todas as informações que são muito rápidas. Isso faz com que as pessoas fiquem meio que perdidas no mundo, no espaço, no tempo. Então, nesse sentido, a Casa da Memória cumpre um papel importante, porque ela resgata o passado, ela mantém, como eu já disse, a tradição, ela mantém a identidade cultural e também cumpre um papel social importante de denunciar erros históricos, violências, como no caso da escravidão. A gente tem acesso aqui no acervo de instrumentos de tortura dos escravos. Isso é importante porque quem visita a Casa da Memória vai ter um contato de como foi essa relação trabalhista no passado. É aquela velha máxima, né? É para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então isso faz parte da identidade cultural de um povo. E para você que tem interesse em visitar a Casa da Memória, o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 14 horas. A entrada é gratuita. Para mais informações, 027 3388 4344.